Boa noite a todos. Mais uma vez sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pelo Milabs Portugal. Neste caso, vamos abordar a temática da Helicobacter e das suas as patologias a elas associadas. E para isso hoje temos aqui um excelente painel que desde já passo a apresentar, que é constituído pelo professor Dr. Pedro Pimentel Nunes, que é o diretor da gastroenterologia da Unilabs, Portugal, e também trabalha no Hospital da CUF e no IPO do Porto, onde exerce também a sua atividade como gastroenterologista. Temos também a doutora Ana Miranda, da Medicina Geral e Familiar, da UFF de Rainha Dona Teresa, da FES Baixo Voga. E temos a anatomopatologista, também da Unilabs Portugal, a doutora Filomena Barreto, que nos dará certamente também muitos insights acerca aqui do diagnóstico da Helicobacter e das patologias elas associadas. E, mais uma vez, portanto, eu dou as boas-vindas aqui ao painel. Muito obrigado por estarem aqui todos, no fundo, nesta agradável partilha de conhecimentos, de experiências, de futurologia também. Vamos aqui tentar adivinhar um pouco do futuro. E eu começaria por uma breve descrição, uma breve resenha histórica que acho que vale a pena fazermos, que é onde é que chegámos, como é que surge esta questão da Helicobacter. De facto, a associação, por exemplo, entre oncogénese e um agente biológico não é algo muito antigo, é algo relativamente recente, e a associação, neste caso, da Helicobacter e do cancro gástrico, não foi algo muito pacífico e, de facto, andou, pode-se dizer, debaixo dos nossos narizes durante muitas décadas, até ao momento em que Barry Marshall e Robin Warren, que no início dos anos 80, que não foram levados muito a sério, mas viriam a ganhar o Prémio Nobel de Medicina em 2005. Portanto, posto isto, eu começaria, se calhar, por lançar aqui o primeiro desafio ao Dr. Pedro Pimentel Nunes, que é um bocado dar-nos a conhecer o que é a história natural aqui do Helicobacter e, no fundo, das patologias aqui que a ela associadas. Muito obrigado, a palavra é sua, Dr. Pedro Nunes. Olá, Carlos, obrigado. Boa noite a todos. Eu começava por dizer que é um prazer estar aqui com uma colega de Medicina Geral Familiar, uma colega de Anatomia Patológica, porque de facto esta conversa que vamos ter aqui hoje é uma conversa, se calhar, muitas vezes gostaríamos de ter no nosso dia a dia. Muitas vezes eu me questiono porque é que os médicos de Medicina Geral e Familiar não colocam mais informação nos P1s e apetece-me ligar, mas não temos tempo, que são muitos doentes, e de certeza que a doutora Ana Miranda também muitas vezes queria saber porque é que fizemos biópsias num sítio e não fizemos noutro, etc. E na nossa atividade assistencial, que de facto é muito pesada, não temos este tempo, esta interação que hoje vamos ter, e como é óbvio, a doutora Filomena também, não vendo doentes, mas vê muitas biópsias e tem um papel fundamental depois na orientação dos mesmos. Em relação à pequena resenha histórica que o Carlos fez, o que é que eu poderia acrescentar? De facto, dizer que a Helicobacter pylori é uma bactéria que se conhece, é aquela que sabemos que interage com o ser humano há mais tempo, há milénios, portanto está descrita já há milénios com o ser humano. E nós sabemos que ainda hoje em dia é uma bactéria muito importante e que parece infectar até cerca de 50% da população mundial. Portanto, como vemos, é uma bactéria que gera patologia e que tem uma grande relevância e que só teve essa relevância, como o Dr. Carlos disse, a partir dos anos 80, na segunda metade do século XX. De qualquer maneira, eu aproveitava também esta ocasião para relativizar um bocado a importância. Porquê? Porque se a bactéria viveu milénios connosco, é porque de facto também não é letal para 100% das pessoas e na realidade o que nós sabemos é que cerca de 70% a 80% das pessoas que são infectadas por Helicobacter nunca vêm a ter qualquer problema desta infecção. Portanto, o que nós hoje vamos falar é daqueles 10 a 20% dos doentes
que de facto venham a ter ou sintomas ou patologia associada à infecção por Helicobacter pylori. Claro que, como o Dr. Carlos disse, se calhar a mais relevante é, de facto, o cancro gástrico, e nós sabemos que 90% dos cancros gástricos estão associados a esta bactéria de alguma forma. Portanto, diríamos que o Helicobacter é o tabaco do estômago. Mas, apesar de tudo, também sabemos que menos de 1% dos doentes infectados com Helicobacter vêm a ter cancro gástrico. Sendo o mais importante fator de risco para cancro gástrico, mesmo assim, não podemos gerar a ideia que toda a gente com Helicobacter pylori vai ter cancro gástrico. Depois temos no outro lado a doença ulcerosa péptica, que também a Helicobacter é o mais importante fator de risco. Diria que nas sociedades ocidentais os anti-inflamatórios não esteroides, como o Brufen, os Nimetes, etc., estão a ganhar alguma relevância, mas de qualquer maneira em Portugal, que 70% a 80% da nossa população adulta continua a estar infectada por Helicobacter, continua a ser também o fator mais importante para esta doença, para as úlceras, quer gástricas, quer duodenais. Tendo relação com outras patologias, não é uma relação tão clara e tão forte. E nesse sentido, claro que tem uma relação com a epigastralgia, com a dispepsia, mas quem vê mais as frentes é a doutora Ana Miranda, e passava-lhe um bocadinho a bola para ela também nos dizer, na prática, o que é que os doentes se queixam e quando é que pensamos que o doente não vem a nós a dizer que tem uma úlcera. Bom, às vezes pensa que tem, mas não tem. Mas, portanto, eu acho que a doutora Ana vai ser a pessoa ideal para nos dizer exatamente quando é que pesquisa o Helicobacter e como é que pesquisa já agora. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, queria cumprimentar todos os presentes e também agradecer o convite para participar neste webinar sobre um tema tão pertinente na prática clínica do médico-família, não só pelo elevado número de diagnósticos que fazemos, mas também pela necessidade de atualização constante nesta matéria e, de facto, a oportunidade de poder fazer então uma discussão multidisciplinar é muito mais enriquecedora. E, portanto, acho que realmente foi uma iniciativa importante. Agora, no que toca então ao diagnóstico. Portanto, aquilo que as guidelines internacionais e mesmo as nacionais nos dizem acerca da abordagem, quando nós temos, por exemplo, um doente com clínica dispéptica, ou seja, que referem que tem infartamento ou ardência, e se for um doente jovem, com menos de 50 anos, com estas queixas, e que nem não estejam investigadas, que não tenham fatores de risco, nem tenham sinais de alarme, nomeadamente estarem com anemia, ou anorexia, ou disfagia, dificuldade em engolir, ou mesmo hemorragia alta com hematemeses, podemos partir para... e antes de mais, também... Obviamente, estamos num país com elevada prevalência de Helicobacter pylori, como é Portugal, podemos avançar para uma abordagem diagnóstica do test and treat. E para quem não está tão familiarizado com esta abordagem, tem a ver com a utilização de métodos diagnósticos não invasivos, nomeadamente o teste respiratório e o antigênio fecal, para se fazer o diagnóstico, sabermos se está ou não presente esta bactéria, e, caso positivo, erradicarmos. Pronto, isto acaba por ser, no fundo, a utilização do método não invasivo e acaba por seria custificado. O problema é que, a nível dos cuidados de saúde primários e quem trabalha exclusivamente ao nível do Sistema Nacional de Saúde, estes testes não são comparticipados e andam à volta teste respiratório 50 euros, portanto nem todas as pessoas poderão ter a possibilidade económica de o pagar e, portanto, a maior parte das vezes o que a gente faz é avançar para uma endoscopia. E a endoscopia, apesar de ser um método invasivo, ainda para mais a endoscopia, a requisição feita por nós é comparticipada sem anestesia. Mas ao avançar para este método, apesar de ser invasivo e ser potencialmente mais caro e dispendioso, também é uma abordagem possível e acaba por, enquanto médicos de família, acaba por ser quase sempre a nossa abordagem, porque também tem algumas vantagens importantes,
tem a ver com podermos fazer um diagnóstico etiológico, sabemos exatamente o que é que se está a passar, não é? Isso também é importante para a tranquilização do doente, não é? E muitas vezes até terapêutico, porque ao saber que não tem nada de grave ou potencialmente grave, também fica mais tranquilo e ajuda a controlar até mais os sintomas até a longo prazo. E também permite outra coisa muito importante, que é mapear o estômago, fazer o diagnóstico de despiste de lesões gástricas pré-malignas, nomeadamente atrofias, metaplasias, displasias, que depois vão ser importantes no acompanhamento e na vigilância destes doentes. Relativamente ainda à questão diagnóstica, eu queria salvaguardar aqui algumas questões que às vezes podem-nos passar um bocadinho ao lado, que é a importância, e se já tivermos um doente a fazer um IBP, a importância dele suspender o IBP pelo menos uma semana, idealmente 2 semanas, antes da realização de um exame diagnóstico não invasivo, ou mesmo das biópsias, porque isto vai ser muito importante para prevenirmos falsos negativos no exame, quando queremos de facto investigar não só a presença, mas também a confirmar depois, posteriormente, a erradicação. Obviamente que isto depois também tem que ser adequado a cada doente, porque se tivermos um doente com um diagnóstico já estabelecido, do mesofagite até grave, e cujo tratamento tem que passar por um IBP crónico, não é? Por um inibidor da bomba de prótons crónico, aí já não será adequado pedir para ele suspender a terapêutica. Pronto, tem que ser adequada a cada doente. Mas, pronto, relativamente a esta questão, muitas vezes também temos algumas dificuldades na prática clínica. Portanto, isto seria o ideal, mas depois na prática clínica vamos tendo algumas dificuldades, porque nem todos, muitas vezes, estamos em sintonia. E aquilo que acontece muitas vezes é que quando pedimos uma endoscopia pelas queixas do doente, muitas vezes, assim como o professor Pedro referiu há um bocado, muitas vezes não vêm com biópsias, ou então vêm com poucas biópsias e biópsias só do antro ou só do corpo, que depois não permite fazer o mapeamento, não é? E depois de sabermos a vigilância que devemos fazer a estes doentes. Daí a importância também de nós também escrevermos a história, a informação clínica correta nas requisições, porque se nós dissermos que temos um doente com dispepsia, ou com história familiar de cancro gástrico, ou que faça um anti-inflamatório crónico, ou eventualmente com história familiar, pronto. Isto, ou, por exemplo, com antecedentes de úlceras e até úlceras recorrentes. Isto obriga, e a boa prática obriga a fazer biópsias, não é, professor Pedro? E, portanto, isso vai ser muito importante depois. Concordo em absoluto, Ana. Eu diria até que, de facto, eu acho que o grande problema é que, por vezes, quem faz endoscopia, como é o meu caso, tento sempre falar com o doente, mas a verdade é que não temos o tempo para fazer uma consulta, ou seja, nós falamos com o doente, tentamos perceber a indicação do exame, mas que poderia ser muito facilitado. E vou-te dizer, na prática, 90% dos pedidos de médicos de família não têm qualquer indicação, e às vezes basta queremos biópsias ou não queremos biópsias, vou-te ser muito honesto. Para mim é mais importante, se o médico de família escreve no P1, quer biópsias para HP, para mim é suficiente. Eu já nem preciso saber muito mais, porque já percebo o objetivo do médico de família. Agora, como tu dizes, na prática, depois há situações que são, aí lá está, isso até quem conhece melhor os doentes são os médicos de família. E eu estava aqui a ver uma pergunta, que é se há idade limite para tentarmos diagnosticar o Helicobacter pylori. Eu acho que não há uma resposta, mas eu compreendo que a médica de família, perante um doente com dispepsia, aos 80 anos, eu acho que ela não quer saber se tem HP. Ela quer ter a certeza que aquele doente não tem uma neoplasia gástrica. Acho eu. Porque, na realidade, temos algumas dúvidas, que aos 80 anos, um doente que provavelmente teve a bactéria a vida toda, porque esta bactéria é uma bactéria que, de facto, é mais contagiosa na infância, as pessoas vivem a vida toda com ela, não será aos 80 anos a causa daquela dispepsia. E não havendo uma resposta a esta pergunta, se há uma idade limite para o diagnóstico,
Eu, na prática, a partir dos 75, 80 anos, 70, depende do estado geral do doente, se o exame for normal e se eu achar que a médica de família pediu o exame porque está com receio do doente ter uma neoplasia e ela não quer falhar o diagnóstico, eu acabo por não fazer biópsias. Mas lá está, se a médica escrever, eu acabo por fazer. Portanto, como tu disseste, eu acho que na prática falta aqui algum diálogo entre o médico de família e o gastroenterologista, e depois alguns doentes sairão de alguma forma prejudicados, ou porque foram feitas biópsias, que depois tu também, eu compreendo, recebes um doente com 80 e tal anos, que tem HP, e ficas um bocadinho sem saber, vou tratar ou não vou tratar, não é? Se não tiver mais nada. E por vezes não fazemos biópsias naquele doente que tu querias biópsias. Mas eu, se calhar, agora também passava a bola, digamos, à doutora Filomena, porque acho que pegaste num ponto relevante, que é importante da endoscopia e das biópsias. O que é que as biópsias nos podem dar que os outros testes não dão, Filomena? O que é que tens a dizer sobre isso? Olá, boa noite. Primeiro queria agradecer o convite e é um prazer estar com outras especialidades, porque de facto nós não vemos doentes e não temos tanto o feedback de como é que é na vida real, digamos assim. Nós fazemos diagnósticos e não sabemos o que é que vocês vão fazer com aquele resultado que nós damos. Antes de mais, embora pareça que o Helicobacter, de facto, há muitos doentes que aos 80 anos viveram a vida toda com ele, com a bactéria e não desenvolveram nada, a verdade é que se a gente pegar nos 80, 90% da população mundial que a tem, e se desses 1% vai desenvolver cancro gástrico e que é 5%, é o quinto cancro mais mortal que nós temos, de facto estamos num número de população muito alto. E aqui um colega também perguntou se podíamos fazer pesquisa de Helicobacter sempre que temos biópsia. Sim, nós, em princípio, um bom patologista, tendo biópsias com qualidade, que dê para ver a superfície do epitélio, nem que seja por uma técnica básica, por hematoxilinosina ou apenas por uma histoquímica GIMSA, sim, geralmente vai ter uma resposta se tem ou não Helicobacter pylori, porque de facto estamos num país de alta prevalência de Helicobacter pylori e de alta prevalência de cancro gástrico. E, portanto, informações como atrofias, metaplasia intestinal, displasia ou não e infecção por Helicobacter pylori são dados que deveríamos dar sempre num relatório de endoscopia digestiva alta. Acho que, de facto, os testes não invasivos são ótimos e são interessantes, possivelmente para países com baixa prevalência de cancro gástrico e com uma baixa incidência de infecção por Helicobacter pylori, mas em Portugal, a minha opinião seria que qualquer doente que tenha qualquer tipo de sintomatologia gastrointestinal alta deve ou deverá fazer uma endoscopia digestiva alta com biópsia, porque não serve apenas para detectar a bactéria, mas também serve para detectar lesões pré-malignas, que é isso que nos importa de facto. E já agora, penso que não terá interesse nenhum um médico de família perguntar se é Helicobacter pylori, se acha que o doente não vai ser complacente ao tratamento. Ou não vai ter utilidade nenhuma em fazer o tratamento porque o doente não tem meios económicos, ou porque o doente não tem interesse, ou o que for, porque depois de ter essa informação e não fazer nada com ela, também não sei se vai ter muita utilidade. Não sei se existem mais perguntas na minha área. Eu também já agora adiantaria, doutora Filomena, uma vez que recebe, portanto, no fundo, tudo chega como um dos elos nesta questão do diagnóstico e tratamento da Helicobacter. O anatomopatologista também existe em zonas cinzentas e também pode ter as suas dúvidas e portanto, existem ferramentas, algo que meios auxiliares que infelizmente muitas vezes também não são muitas vezes solicitados e que provavelmente ajudariam muito o anatomopatologista e, consequentemente, o médico de família, o gastroenterologista e, por último, obviamente, o beneficiário, o paciente. Não se poderá referir algo acerca destas ajudas? Como todos nós
temos muito trabalho e, de facto, a maior parte das requisições que recebemos é gastrite, HP, ponto de interrogação, 90% delas. Nem sequer sabemos muito bem quais são as queixas, não sabemos antecedentes familiares e, portanto, fazemos um tipo de protocolo standard de relatório para a população que estamos e procuramos lesões pré-malignas, procuramos o HP e, eventualmente, dizemos a técnica que utilizamos para a detecção desse HP. Mas existem vários tipos de técnicas, como em outros tipos de testes. Uns são mais sensíveis e mais específicos do que outros. E muitos colegas, eventualmente, estarão familiarizados em pedir um estudo particular ou complementar que se chama de imunohistoquímica, que tem uma sensibilidade e especificidade muito maior que uma técnica de histoquímica em que o doente não paga, ou o governo não pagam tanto, mas que também não tem a sensibilidade, muito menos a especificidade. Portanto, já agora aproveito para informar, sempre que tentarem ler os relatórios, não tenho certeza se toda a gente gosta de ler aquele paleio todo, mas a gente tenta escrever tudo o que acha que é importante. As técnicas que a gente utiliza para a detecção de Helicobacter são importantes em termos de sensibilidade e especificidade. Quando escrevemos que foi feita a detecção, foi procurada a bactéria por GIMSA, modificado, é uma técnica menos sensível e muito menos específica do que uma técnica de imunohistoquímica. E muito menos será ainda do que uma técnica de biologia molecular. Portanto, dentro dos testes invasivos que a endoscopia digestiva alta e que é excelente para a detecção de lesões pré-neoplásicas, que no fundo provavelmente é o que mais preocupa o doente, porque a bactéria muitas vezes está com o doente, como o Dr. Pedro disse, desde criança e não causa muitas sintomatologias. De repente começa a ter sintomatologia alta ou gastrointestinal e acha que é do estômago, e às vezes pode não ser ou pode ser, e até lá tem a bactéria, vamos tratá-la. Mas o mais importante, de facto, é ter ou não uma lesão pré-maligna para ser seguida, uma metaplasia intestinal, uma displasia que deve ser seguida, consequentemente, com endoscopias, eventualmente tratamento, que o professor Pedro nos pode até referenciar melhor, se não é necessário fazer logo uma cirurgia em termos de lesões pré-malignas. Portanto, há muita coisa que se pode fazer com uma endoscopia digestiva alta, principalmente numa população como a nossa, que tem uma alta incidência de cancro gástrico. E estas bactérias que a gente vai diagnosticando por umas técnicas mais ou menos específicas, a biologia molecular começa a entrar cada vez mais no nosso mundo, porque além de ser específico e sensível para a bactéria, possibilita a detecção de quais seriam as resistências eventuais para a antibioterapia e direcionávamos muito melhor o tratamento para os doentes com muito menos efeitos laterais. Portanto, muita coisa ainda está aqui a ser desenvolvida nesta área, penso que sim. Carlos, eu acho que a doutora Filomena já está aqui a falar um bocadinho do futuro, mas voltando um pouco ao presente, eu para concluir, até como gastroenterologista, qual é a importância para mim da endoscopia numa população como Portugal, que, como já foi dito por todos os intervenientes, não é só o Helicobacter, apesar de tudo, apesar de todas as dúvidas que a doutora Filomena levantou, como é óbvio, a imunohistoquímica é aquele método que nos dá mais confiança em termos de histologia no diagnóstico, mas apesar de tudo, num país com alta prevalência como o nosso, pode não ser necessária essa técnica sempre para um diagnóstico de Helicobacter, mas mais importante que isso é que a endoscopia primeiro, como disse a Ana, o doente fica descansado que não tem nenhum problema grave. Por outro lado, as biópsias vão nos dar se o doente tem condições pré-malignas ou não que justifiquem uma vigilância. Para além do HP, porque um doente que não tenha condições pré-malignas, portanto as biópsias gástricas têm gastrite, mas não têm atrofia, não têm metaplasia, têm HP, eu tratando o HP sei que não preciso vigiar aquele doente. Portanto, se eu tratar de forma eficaz o Helicobacter deste doente, eu não o preciso vigiar, porque tratei numa fase em que ele não tinha condições pré-malignas, portanto não é provável que ele venha a ter cancro gástrico. O doente que tem atrofia ou metaplasia, depois entramos aqui na extensão das mesmas, de qualquer maneira, é aquele doente que nos preocupa e que mesmo tratando o Helicobacter, e devemos tratar também nestes doentes, vamos precisar de vigiar. E, na minha opinião, num país com uma incidência moderada a alta de cancro gástrico como é Portugal,
tem essa grande vantagem a endoscopia. E eu aproveitava, Ana, que há aqui uma pergunta muito interessante, que é verdade que os testes não invasivos não são comparticipados, mas a sedação para a endoscopia também não é comparticipada. A endoscopia é comparticipada, mas a sedação não é. E, portanto, eu digo eu acho que esta pergunta é muito perspicaz e quem a colocou muito bem. E eu gostava de saber o que é que tu fazes na prática. Um doente que não quer fazer endoscopia sem anestesia, e posso dizer que estive envolvido nas normas da AGS e que disse que devia ter ser comparticipada a sedação, e que até hoje, como tu sabes, ainda não é comparticipado, mas é um problema de ordem prática que eu gostava de saber como é que os médicos de família resolvem. Sim. Não, a verdade há a população que não tem possibilidade económica de todo. E eu tenho uma grande percentagem de doentes nessa situação. E preferem fazer endoscopia sem anestesia. Tenho bastantes doentes que optam assim, pronto. E até logo à partida optam por fazer endoscopia sem anestesia. Depois, há aquela também percentagem de população muito preocupada com a sua doença. Muitas vezes até acabam por ser até os doentes mais jovens que nos aparecem, muito preocupados que possam ter alguma coisa grave ou isso. E eu acho que isso também pode ser bastante tranquilizador, o efeito quase placebo de saber que não tem nada de grave na endoscopia, não é? E portanto, e às vezes é difícil explicar a um doente que está com queixas de infartamento, dizer, olha, então vai fazer um teste respiratório, às vezes depende da população para quem estamos porque eu gosto sempre, e acho que é extremamente importante explicarmos ao doente o objetivo pelo qual a gente pede um determinado exame, não é? E às vezes não é da compreensão de todas as pessoas. Portanto, na prática clínica acaba por ser, e dependendo obviamente do doente que nós temos à frente, acaba por ser logo a primeira linha a endoscopia. E se o doente não conseguir fazer, não consegue mesmo, Sim, como é que tu resolves? O que é que acabas eles acabam por fazer, pagam a anestesia. Acho que eles coitados, acabam por fazer e posso anestesia. dizer que não é barato. Ou seja, acho que uma grande conclusão que temos do nosso diálogo é que se calhar tem que haver alguma pressão, até política, digamos, no sentido de alguma comparticipação da sedação na endoscopia alta. Eu posso dizer, como gastroenterologista, que de facto muitos doentes não conseguem fazer, há alguns que conseguem, mas mesmo assim não conseguimos ver da mesma maneira, porque quando colocamos ar no estômago para insufflar e para ver melhor, o doente naturalmente tem um reflexo de vómito, portanto temos que dizer as coisas como elas são e temos evidência para isto. Sem sedação, endoscopia alta, podemos falhar e não falhamos por nossa culpa, falhamos pelas condições não são as ideais. Claro que muitas vezes conseguimos fazer aquelas biópsias que mandamos para a anatomia patológica ou menos fragmentos, provavelmente, e conseguimos ver se tem HP, mas não conseguimos oferecer, de facto, um exame com a qualidade que desejaríamos. Eu aproveitava, aqui é uma pergunta que se o Helicobacter pode ser justificativo de anemia ferropénica. E a verdade é que eu posso responder, é uma indicação também para pesquisa e tratamento do Helicobacter, ou seja, não podemos, ou seja, não é lícito, diria, dizer que temos um doente com anemia ferropénica, principalmente um doente a partir dos 40 anos, e não oferecer uma colonoscopia, e lá está, aqui podemos pedir a colonoscopia e endoscopia, porque de facto, se os dois exames forem normais e só encontramos o HP, devemos tratar. Agora, não devemos pensar em primeira linha no HP, isto é, eu não devo pedir a um doente com anemia ferropénica não estudada uma endoscopia para HP sem ter uma colonoscopia, porque o doente preocupa mais que ele tenha uma neoplasia do cólon do que uma infecção por HP. E agora, a resposta é, se eu investiguei anemia ferropénica, não encontrei nenhuma causa, se encontrei Helicobacter, devemos tratar e é uma das indicações para o tratamento. E, eu avançaria aqui para a questão da terapêutica. O que é que tu fazes na prática nos doentes que te aparecem com Helicobacter? Como é que devemos tratar em 2021? Como é que tu tratas? Primeira linha. Assim, eu acho que é importante também referir que o esquema terapêutico
varia de país para país, tem a ver com, é sempre baseada, as recomendações são sempre baseadas no padrão de resistências locais. E em Portugal existe uma elevada resistência, mais de 15% à claritromicina e uma resistência intermédia ao metronidazol. E por causa disso, e neste momento, segundo as recomendações, o que está de primeira linha indicado é fazer uma terapêutica quádrupla com bismuto, o vulgar pileira, os 10 dias, a caixa também só dá para 10 dias, ou então a quádrupla concomitante com amoxicilina, claritromicina e metronidazol, obviamente juntando sempre o inibidor da bomba de prótons em dose dupla. A grande dificuldade da prescrição do pileira poderá ser a questão económica, porque é um tratamento que acaba por ser bastante caro, não é? Também acho que anda à volta dos 50 euros, e o outro esquema também com elevadas taxas também de sucesso de erradicação acaba por ficar mais barato. Na prática, passas mais o pileira ou a quádrupla? Eu agora, neste momento, tenho passado mais o pileira, porque eu explico precisamente aos utentes que é, neste momento, a terapêutica com maior taxa de erradicação, não é? Eu vou-te dizer, na minha prática, um bocadinho de acordo com a literatura, apesar do pileira, estamos a falar de 140 comprimidos, portanto 14 comprimidos por dia em 10 dias, apesar de tudo, a taxa ou seja, os doentes não acabam o tratamento, é apenas 2% dos doentes, ou seja, a maioria consegue fazer o tratamento. E, da minha opinião, admito que passo raramente a quádrupla, mas fico com a ideia que a taxa de paragem de tratamento é superior, cerca de 5 a 10%, e é o que está descrito também na literatura. Porque estamos a falar, e na prática pode fazer alguma diferença. Agora, eu compreendo que os doentes que vemos, muitas vezes podem não ter 50 euros. E se estamos a falar de um doente que até precisou de fazer endoscopia com anestesia, já estamos a falar de 200 euros quase para fazer o diagnóstico e tratamento. E na prática isso pode ser complicado. Uhum. Carlos, posso só fazer uma pergunta para os meus colegas? Sim, claro. De facto vêm doentes e não eu. Já agora, como é que testam que a erradicação foi de facto feita? Raramente, desculpem, mas pode ser por falta de informação nas requisições. A gente recebe biópsia pós-tratamento para Helicobacter. Portanto, quantas vezes o doente volta a fazer um teste após a erradicação não invasiva ou invasivo? Tendo em conta que o não invasivo não é comparticipado, fazem biópsia. É uma excelente pergunta, Ana. E eu também fico com a ideia da minha prática, dos exames que recebo, que os médicos de família pedem muitas vezes endoscopia para confirmar a erradicação. O que é que tu tens a dizer? A endoscopia para confirmar a erradicação. Obviamente, então, se tivermos casos de úlceras que temos que confirmar, em úlceras gástricas, temos que confirmar que foi cicatrizada, pedimos endoscopias. Muitas vezes também peço o teste respiratório, mas não faço 2 testes respiratórios, lá está. Acaba por fazer só um, que é para confirmar a erradicação. Porque depois os doentes perguntam, então como é que eu sei que matei a bactéria? Porque eles já sabem que é uma bactéria muito resistente, porque já ouviram falar de muitas pessoas que fizeram vários esquemas terapêuticos e que não conseguiram matar a bactéria, e eles, pronto, eu acho que também tem a ver com tentar priorizar e explicar, e depois os doentes acabam por concordar, pronto. Depois a questão que eu já vi, como utente minha me tinha dito, que o teste do antigênio das fezes seria comparticipada. Ela estava-me a dizer, não, mas é comparticipada, tenho a certeza, e eu tentei confirmar essa situação, porque eu desconhecia totalmente que fosse essa a situação, e de facto alguns laboratórios com o código de anticorpo de agente infeccioso nas fezes, IgG, fazem o teste do antigênio nas fezes com esse código. Alguns laboratórios fazem isso. E pronto.
um bocado contornar a situação, mas... Olha, é uma informação que eu desconhecia por completo, de facto, e é bom saber, porque, apesar de tudo, temos um teste, agora temos o teste antigênio fecal, apesar de tudo, depende de alguma validação, temos que ter a certeza que está validado para a população em questão, e também tem algumas limitações, mas de qualquer maneira, se for um teste validado, de facto, é um teste com alta acuidade, e se de facto está comparticipado, não sei o grau teste, de comparticipação. não é o teste do antigênio fecal. É pedir um código diferente, especificando portanto, na informação clínica. Portanto, o código é de anticorpo, não é de antigênio. Um esquema. Um esquema. Mas que isto foi uma informação que uma doente me deu. Me chegou e eu confirmei com o laboratório do sítio onde eu trabalho. Eu diria só o seguinte: há indicações para ser endoscopia, Filomena, claramente. Um doente tem uma úlcera gástrica, tem que rever. Portanto, uma úlcera gástrica que estava associada à infecção por Helicobacter, temos que rever de forma com endoscopia. Portanto, nesses casos, endoscopia deve ser um método gold standard, não devemos pedir um método não invasivo. Nas outras situações é muito discutível. Se pudermos fazer um teste não invasivo, é o ideal. O que é que eu faço muitas vezes? Porque eu tento pedir um teste não invasivo quando prevejo que eu não vou ter que fazer uma endoscopia a curto prazo àquele doente. Portanto, um doente que até está assintomático, mesmo que tenha só uma atrofia, uma metaplasia, uma coisa só no antro, que só vou ter que repetir daqui a 3 anos ou 5 anos, acabo por pedir um teste não invasivo antes. Agora, compreendo que na prática, como disse a Ana, então se o doente tolerar uma endoscopia sem sedação, acaba-se por pedir uma endoscopia sem sedação, porque é mais fácil, é mais económico, e neste caso já nos vai dar a informação da histologia, porque já tínhamos a endoscopia prévia, mas é o que acabamos de fazer. E eu, Filomena, eu aproveitava aqui esta pergunta, que acho que é interessante, que é, claro, será que os patologistas só querem fazer a imunohistoquímica porque é mais fácil o diagnóstico e querem ter menos trabalho? No fundo é isto que está aqui a dizer, ou de facto dá um acréscimo diagnóstico? É verdade, sim, dá muito menos trabalho, mas se ajudar na resposta, eu nunca faria um tratamento para Helicobacter pylori, nunca, apenas com o método de Giemsa modificado, a não ser que tivesse bactérias, mas se fosse um Giemsa... E se tivesse a gastrite crónica... Se tivesse uma gastrite crónica ativa, com uns bichos que me pareciam Helicobacter pylori, é possível que eu fizesse o tratamento, mas é só para vocês verem que a especificidade do Giemsa é de facto muito mais baixa que uma imunohistoquímica. A imunohistoquímica vai-me marcar apenas a bactéria Helicobacter pylori. O Giemsa modificado marca-me todo tipo de bactérias, Bacillus acti. Portanto, tudo o que seja formas bacilares que estão na superfície de revestimento, nós dizemos que estamos a vê-las. Mas muitas vezes não são Helicobacter pylori. Mas como vocês também dizem, estamos em Portugal e, portanto, uma presunção de que provavelmente é um Helicobacter pylori, ponto final, trata-se e reavalia-se. Eu também dando aqui, assim, Carlos, agora, só dando aqui uma chega na questão no fundo de facto, da grande carga de trabalho que eu queria falar aqui, que os patologistas têm, porque nós estamos a falar de uma doença, de um tipo de exame muito solicitado, porque é muito comum na população portuguesa, tal como já fomos aqui dito, o que é, de facto, uma carga de trabalho muito grande para o patologista e cada vez mais. E, de facto, tal como a doutora Filomena disse, a imunohistoquímica facilita o trabalho do patologista, logo facilita o diagnóstico, facilita a cuidado, logo em benefício do paciente. Exatamente. Apesar de que eu, no fundo, tudo o que seja para ajudar o patologista, neste caso, ajuda, obviamente, o paciente e o clínico que o segue. E nesse aspecto, eu aqui não podia deixar também aqui de falar, de referir, um projeto muito interessante, também que a Unilabs Portugal está a conduzir. No fundo, tem a ver com o uso da inteligência artificial no tratamento da imagem para
para trabalhar esta questão da análise da histologia da biópsia gástrica. Não sei também se a doutora Filomena quer aqui lançar algum insight aqui sobre esta nova ajuda também já adiantando também aqui também um pouco do futuro e até do presente, e que medida é que isto é também uma ajuda para o patologista? Na medida que, de facto, as biópsias gástricas são um fluxo enorme num laboratório como o nosso ou qualquer um, a maior parte dos exames são biópsias gástricas, quanto menos tempo demorarmos em cada GIMS ou em cada lâmina, em cada doente, mais doentes vemos e mais rápido vocês vão ter os relatórios, basicamente é isto. E, portanto, uma imunohistoquímica demora muito mais tempo que um GIMS. Em termos de vocês pensarem, e não sendo, mas extrapolando para qualquer outro tipo de infecção, vocês geralmente também tratam empiricamente, porque é assim que têm que fazer, porque infelizmente não se faz dragatoas orais em Portugal, porque não há este tipo de vigilâncias e faz empiricamente tratamentos, mas idealmente, e fazem em meio hospitalar, não se dá-se um antibiótico empírico até nós termos um resultado da microbiologia com resistências aos antibióticos para aquela bactéria, aquela infecção em causa. Portanto, tudo o que for mais específico e mais dirigido para a terapêutica daquele doente em particular, é óbvio que vai ter mais interesse, mas como tudo, custa mais e talvez não seja tão económico para o país em causa, que não somos um país demasiado rico. Mas sim, existem mais métodos e mais mecanismos para melhorar a tolerância de um doente, que em vez de fazer 10 a 14 dias, poderá fazer se calhar 7 a 10 dias de claritro com amoxicilina e IPP, em vez de fazer uma coisa para 10, 14 dias e andar ali enjoado e provavelmente até deixar a terapêutica, como eu já ouço muitos dos meus familiares, eu não pude ir com aquilo, parei, eu disse à médica que tomei, mas eu não tomei, eu não consegui mais. E, portanto, eu não sei o que os doentes vos dizem, mas a verdade é que na rua os doentes não tomam tudo que vocês passam. Acredito. Apesar de tudo, a erradicação na prática com o pilar, é por isso que eu digo, o pilar é a terapêutica que é fácil para o médico, a posologia, apesar de ser muitos comprimidos, é relativamente fácil, porque tem todos os compostos no mesmo comprimido, com exceção do IBP, do omeprazol, digamos. Mas na prática eu fico com a ideia que mais de 90% dos doentes têm sucesso na erradicação do Helicobacter. A Filomena, em relação às biópsias, ao número de frascos, o que é que tu achas? E isso é muito disparo, e mesmo a Ana deve ver isso na prática. Às vezes colocamos entre e corpo no mesmo frasco, outras vezes só entre, outras vezes só corpo, outras vezes separamos. Eu estou à vontade porque sei bem as recomendações das biópsias e o local. Mas o que é que tu achas na prática? O que é que tu recebes? Recebes muito disparo ou alguma congruência no que tu recebes? Não há congruência de todo, penso eu, mas não nos faz muita espécie se vocês fizerem frascos diferentes ou no mesmo frasco, porque a mucosa tipo antro é diferente para nós conseguimos ver a diferença da mucosa tipo antro e da mucosa tipo corpo. Portanto, se vocês repararem nos relatórios, em princípio, é mais uma vez uma boa prática, se forem fragmentos de topologias diferentes, tipo topografias diferentes, nós vamos diferenciá-las. Portanto, pôr só num frasco, se for mais económico para o doente, não nos faz espécie. É mais uma questão de obsessividade, talvez, de estar aquilo tudo direitinho e separadinho, mas é possivelmente... Eu tenho uma opinião muito particular, mas eu antes de dizer a minha opinião, eu vou passar a palavra à Ana para ela me dizer se na prática o que tu recebes, se às vezes não sentes que não tens a informação que queres porque não foi feito se calhar como deveria ter sido, ou eu estou enganado, não sei, diz-me o que é que tu recebes na prática? Eu tenho a clara consciência e eu que vejo exames de todo o lado, a qualidade dos exames não é a mesma, não é? A qualidade da descrição, mesmo em termos de endoscopia, não falando agora na parte das biópsias, mas mesmo em termos de endoscopia, vê-se claramente a qualidade. Daí que eu tento sempre explicar aos doentes que a fazer um exame, ainda para mais um exame invasivo, é muito importante fazer um exame de qualidade.
No grupo Unilabs, portanto. No grupo Unilabs. Não é isso. Mas a questão é que é importante e para os doentes acharem que não é igual fazer uma endoscopia em qualquer lado, não é? Já agora, começas a ver referência à cromoendoscopia nos relatórios ou não? Não, frequentemente não. Acho que é importante também referir que eu trabalho em Albergaria, próximo da zona de Aveiro. Não é frequente encontrar essa descrição lá. Relativamente, estava a falar às biópsias, também é tal questão. Muitas vezes não vêm com biópsias. Ainda esta semana recebi um relatório, ainda por cima era um doente com úlceras de repetição, que não veio com biópsias. E pronto, e o segundo plano para este doente vai ser testar o HP por teste respiratório, de forma não invasiva, não é? E muitas vezes vem só uma biópsia ou duas do antro, ou uma ou duas do corpo. Portanto, temos muito a melhorar. O que eu posso dizer em termos de recomendações, e que estou à vontade, porque fui o primeiro autor das recomendações da Sociedade Europeia, o que nós recomendamos é idealmente usar cromoendoscopia e também ter a noção, felizmente no grupo Unilabs 80% dos nossos docentes já têm endoscópios com cromoendoscopia e claramente é um acréscimo. Agora, como a Ana disse, se calhar alguns colegas que ainda não estão à vontade com estes métodos e não referem, eu estou sincero, às vezes eu faço sempre, honestamente faço sempre, mas estou à vontade com a técnica, mas às vezes não refiro para também não gerar alguma dúvida ao médico de família, honestamente, e a verdade é esta, não substitui a histologia, apesar de se eu fizer cromoendoscopia e não vir nenhuma área sugestiva de metaplasia, eu saber com 95% de certeza que não vai ter metaplasia, a verdade é essa, e por isso acabo por fazer biópsias do antro e do corpo no mesmo frasco, porque a Filomena vai-me dizer com 99% de certeza quais são as do antro e quais são as do corpo, como ela disse, aliás. Portanto, se eu não vejo metaplasia com cromoendoscopia, aqui chama a atenção da cromoendoscopia, temos de ser honestos. No grupo Unilab temos 80% dos centros com cromoendoscopia, os aparelhos, mas a verdade é que em Portugal haverão, eu não sei, mas haverá muitos centros que não têm a possibilidade de fazer cromoendoscopia. Nesses casos, o que está recomendado, portanto, sem cromoendoscopia, portanto, como eu disse, admito e há evidência científica que nos mostra que com cromoendoscopia, se nós só queremos saber o HP e a cromoendoscopia é normal, portanto, parece ser um estômago sem condições pré-malignas, fazemos as biópsias do antro e do corpo. Lá está. O erro é não fazer biópsias do antro e do corpo, mesmo para HP, porque há 10% dos doentes que só têm ou no antro ou no corpo. Os doentes que fazem IBP e que não pararam, só vamos encontrar o HP no corpo. Portanto, temos que fazer biópsias do corpo e às vezes mais fragmentos. E, portanto, se não temos cromoendoscopia, que ainda não é um critério de qualidade na endoscopia, chama a atenção disso. Portanto, não podemos dizer, neste momento, e na minha opinião, um exame sem cromoendoscopia é um exame que não dá a mesma qualidade diagnóstica, isso tem que ser honesto, mas a verdade é que não é um critério de qualidade. Portanto, um centro que não ofereça cromoendoscopia, e temos de ter noção que os aparelhos com cromoendoscopia são caros, portanto, admito e tenho a certeza que haverá muitos centros que não têm, têm que fazer biópsias do antro e do corpo em frascos separados. Se não o fazem, de facto, estamos a falar de algum erro, poderá haver alguma razão, não é? Mas na prática, o seu objetivo é, no fundo, por um lado, detectar a infecção por Helicobacter e, por outro lado, fazer um estadiamento das condições pré-malignas, temos que fazer biópsias pelo menos dois frascos no antro e no corpo. Em termos da terapêutica, Carlos, e já que estamos avançados, eu passava-te um bocadinho a palavra. O que é que nós podemos vir a oferecer, e até no grupo Unilabs, que até acho que já podemos oferecer, mas também te vou perguntar o custo, porque estes doentes que nós fazemos, os doentes como a Ana disse, podem, mas lá está. Eu até acredito que alguns doentes, se nós lhe dissemos que temos métodos de biologia molecular, vai depender muito do preço, que se eu disser a um doente, Ana, o que é que tu achas? Também gostava de ouvir, antes de ouvir o Carlos, para o Carlos nos terminar, o que é que podemos oferecer agora e no futuro.
Mas Ana, se tu dissesse aos teus doentes, há um método que, além de nos dizer com alta acuidade se tem HP e se tem resistência à claritromicina, porque nos vai ajudar a selecionar, se calhar, a melhor terapêutica para ele, e eles estavam dispostos a pagar ou não por isso, e quanto é que estariam dispostos a pagar? Eu, pessoalmente, até... Eu acho que há muitos doentes dispostos, porque é o que eu digo, eu acho que a base da relação terapêutica também tem a ver com a comunicação. E quando eles sabem que estão a fazer, de facto, um exame que realmente é importante na decisão terapêutica e na evolução, alguns estão dispostos a pagar. A verdade é essa, não é? A questão dos antibióticos, saber que vai fazer menos antibióticos, também é a questão de estarmos a dar antibióticos, aumentar as resistências também para as outras bactérias, não é? E portanto é extremamente importante esta questão, não é? Eu acho que é muito importante. Quando nós sabemos que há exames que fazem a diferença e quando as pessoas sabem de facto e compreendem isso, muitos estão dispostos, sem dúvida, não é? Carlos, podemos oferecer biologia molecular e resistência à claritromicina e no futuro podemos oferecer, eu vou-te dizer, já te falei, já falamos disso até pessoalmente, biologia molecular, resistência à claritro e ao metronidazol, que aí era a cereja no topo do bolo, porque aí a Ana ia receber e escolher, como a Filomena disse, uma terapêutica dirigida para aquele doente e não é o que nós fazemos, uma terapêutica empírica, baseada. Sabemos que é Helicobacter e estamos a basear no padrão de resistência local. O que é que nos tens a dizer sobre isso? Sim, realmente nós desde os anos 80, desde que, no fundo, desta associação da Helicobacter e do cancro gástrico, e também desde a evolução do conhecimento do genoma destes micro-organismos, já sabemos, temos um conhecimento muito profundo do seu material genético. E nós hoje sabemos caracterizar mutações que esta bactéria tem, que estão associadas a mecanismos de resistência. O que é que acontece? Nós, ao fazermos neste caso, seria por uma PCR altamente multiplexada. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, é uma reação de PCR mais complexa, onde nós podemos buscar inúmeros alvos ao mesmo tempo na mesma reação. E nós podemos ir, de facto, ir buscar a presença ou não da bactéria, consoante identificando que o seu genoma está lá presente, e podemos também dizer que nesse genoma tem determinadas alterações que estão associadas, por exemplo, à resistência à claritromicina. Podemos, obviamente, pesquisar e ter conhecimento sobre outras resistências, outros fármacos, é perfeitamente, teoricamente possível e na prática já é possível. E, de facto, temos também, simultaneamente, é um método muito sensível. Todos nós agora, com a questão até por causa da Covid-19, ouvimos falar muito da PCR, e a grande beleza dela é que ela, de facto, tem digamos, uma reação exponencial em cadeia. Nós não precisamos de ter muitas cópias de um determinado micro-organismo para o detectarmos. E, além disso, temos ainda a hipótese de o quantificar. E, de facto, nós já fizemos uma correlação, por exemplo, ali um trabalho muito interessante que a minha equipa fez com a doutora Filomena, em que, por exemplo, correlacionámos a intensidade da marcação da imunohistoquímica com os CTs da PCR, ou seja, o seu ponto de corte, e de facto existe uma correlação muito alta. Nós temos, de facto, uma carga mais alta da Helicobacter, quando também temos mais marcação na imunohistoquímica. Portanto, a adição muito engraçada de uma informação acerca das mutações que estão presentes naquela detecção, o que nos leva logo, podemos dirigir e dizer, não vamos fazer este tratamento com este determinado antibiótico porque ele não vai resultar. Não vai resultar porque esta bactéria tem lá mecanismos já geneticamente incorporados, são mecanismos que ela tem que vai possibilitar escapar a fuga ao tratamento. Portanto, fomos aqui, de facto, fazer um tratamento mais dirigido. Estamos, de facto, a começar nesta... Sim. Questões de ordem prática. A doutora Ana quer saber se um doente
tem ou não resistência à claritramicina hoje, pode fazer ou não, e quanto é que vai custar, porque não vamos, o Estado não vai participar isto, para já, tenho a certeza absoluta. Quanto é que custaria a um doente, por iniciativa própria, que quer saber a bactéria se tem resistência à claritramicina? E uma questão muito importante, porque a cultura, para sabermos a sensibilidade aos antibióticos, nenhum gastroenterologista, nenhum médico gosta, porque obriga o doente a fazer outro exame, tem condições muito específicas de tratamento da biópsia, é muito chato, digo-te já. A minha questão podemos ver isso na parafina, isto é, o doente fez o exame com biópsias após tratamento do Helicobacter, continua com Helicobacter. Agora a Ana quer saber, tem resistência à claritramicina ou não tem? Tu consegues fazer-me isso na parafina e quanto é que vai custar ao doente? Acho que é as perguntas. Claro, conseguimos. De facto, é possível, e já temos, de facto, os ensaios que fizemos com o procedimento na parafina. É possível fazer também outro tipo de produtos biológicos, é possível validar e teoricamente tem muita viabilidade. Estamos, de facto, numa fase que conduzimos e planeamos e também já fica aqui, no fundo, levantámos aqui um pouco a ponta do véu. De facto, queremos conduzir bastantes estudos nesta área e, infelizmente, digo eu, pacientes não faltam e portanto, queremos, de facto, perceber até que ponto fará o impacto e fará de uma tecnologia como esta e se necessário melhorá-la. Obviamente. Achas possível no futuro, por PCR, biologia molecular, detectarmos simultaneamente resistência à claritro e ao metronidazol? Sim, perfeitamente. E sem fugir à pergunta, quanto é que isto vai custar ao doente? É que estás a fugir, mas isto é a pergunta que quer dizer, nós sabemos. Nós sabemos atualmente, por exemplo, pelo caso do SARS-CoV, por exemplo, qual é o custo de uma PCR. Eu não sei dizer ao certo qual é que seria e qual será depois também do estudo económico feito do fundo aquilo que será imputado ao utente, mas na minha opinião a relação custo-benefício será certamente muito vantajosa. E eu arrisco-me a dizer, é uma frase que eu digo muitas vezes, parece um chavão, em que nós vamos daqui a uns anos, depois desta pandemia, vamos olhar para trás, para a história, e vamos dizer algo do género que, se calhar, a pandemia fez mais pela tecnologia do que a tecnologia pela pandemia. E, de facto, o que eu acho e creio firmemente que estas tecnologias, nomeadamente, tenham a ver com os PCRs e com a biologia molecular e os microarrays, etc., vão claramente ter uma tendência a baixar muito os preços e a democratizar. Portanto, eu penso que isso será uma questão e fará depois um efeito de bola de neve também. Quanto mais forem solicitadas, quanto mais vulgarizadas forem, mais barato, mais o preço, obviamente, o custo vai cair. E podemos esquecer de uma coisa, é que estamos a entrar numa era em que alguém se arriscar já, no fundo, se diz muitas vezes que estamos a entrar na Idade Média outra vez, na questão do uso dos antibióticos, porque por causa da questão das resistências, etc. Portanto, temos que ser cada vez mais sábios. A própria DGF tem muitas normas relacionadas agora com a resistência dos antibióticos, temos que saber utilizá-los muito mais sabiamente, porque poderão-nos vir a fazer falta no futuro. E, portanto, tudo isso, acho que até é um problema de saúde pública e, portanto, devia ser incentivar tudo isto que seja dirigir, personalizar mais um tratamento muito mais eficaz e que vamos ter as certezas, não absoluta, obviamente, mas vamos ter muito mais certezas, ter muito mais possibilidades de funcionar do que simplesmente dispararmos um bocado assim, de forma empírica. Concordo. Ana, eu não sei se gostavas de saber a resistência sempre pesquisa da Helicobacter. Acho que seria útil saber sempre se era resistente à claritro e ao metronidazol. Sem dúvida. E acho que trataríamos melhor os nossos doentes.
lá está, eu acho que aqui o grande handicap, eu acho que o primeiro handicap é só sabermos a Claritra, porque nós sabemos nas guidelines que temos que ter em consideração quer a Claritra ou quer a metronidazol, apesar da Claritra ser mais importante. E acho que a questão do preço é como o Carlos disse, se calhar, se fizéssemos sempre isso, no final seria mais barato e melhor para os nossos doentes. Mas acho que isso será o futuro e claramente concordo que devemos mudar de uma terapêutica completamente empírica para uma terapêutica mais individualizável, claro. Não sei se há mais alguma pergunta, Carlos, assim que queiras discutir. Eu penso que temos aqui uma pergunta, por exemplo, pode ser aqui interessante antes de fecharmos, porque também temos aqui o nosso tempo já até esgotar, de dar ligeiramente para lá da hora prevista. Temos aqui, portanto, alguém pergunta se existem que há autotestes para a detecção de presença de anticorpos específicos contra a bactéria Helicobacter pylori numa amostra de sangue. São viáveis e efetivos após o tratamento para termos a certeza da erradicação da Helicobacter pylori? Não sei aqui quem é que quererá aqui responder a esta questão. Ana, queres responder? Queres que eu responda? Na prática, tu pedes serologia? Eu nunca peço. Nunca peço serologia. Não peço, não. Pode ter algum interesse no diagnóstico daquele... Em Portugal pode ter algum interesse naquele doente que não quer fazer endoscopia, que nunca fez tratamento, que pode ter interesse num país como Portugal, se provar que ele tem infecção por Helicobacter. Agora, depois de tratar, não tem qualquer validade, não vale a pena pedir-nos, porque não nos vai dar informação nenhuma, pode vir positivo e o doente ter... A IgG vai estar sempre, não é? Positivo. Portanto, acho que é um teste, acho que a Ana concordar. Eu nunca peço, é raro pedir. Eu também não. Nem vejo pedir, sinceramente. Não... portanto, acho que não sendo no diagnóstico, não é um teste que pode ser pedido. Na erradicação, para confirmar, a resposta é não deve ser pedido. Claro. Portanto, já que já esgotámos o nosso tempo, eu terminaria por aqui. Penso que foi uma hora muito bem passada, com muita partilha de conhecimentos. Tentámos aqui fazer um pouco de futurologia. Esperemos ter acertado em alguma coisa. O futuro dirá. E agradeço a todos o facto de estarem presentes e, quiçá, devemos de repetir para confirmar a nossa futurologia. Esperemos que também presencialmente, já que as coisas em relação à pandemia estejam mais serenas. E aproveito para desejar então uma boa noite a todos e até breve. Adeus, boa noite. Boa noite.